Pessoal, o conteúdo completo está na lição. Esses vídeos que gravamos aqui de videoaula é apenas para tentar te deixar situado no assunto. É só um vídeo de abertura para você ver onde a gente quer chegar, onde o que o tema realmente aborda. Isso aí vai depender muito da sua vontade de ler aqui as apostilas. O material está todo completo, com citações bíblicas. É importante. Você pode pedir essa apostila de modo gratuito, eu te mando em PDF. Temos 2 aplicativos. E os 2 eu gero o link. A gente tem um canal do Telegram, que você acessa lá, você clica no vídeo, clica no download, você pode fazer tudo isso. Ferramentas eu tenho tentado me esforçar para te dar. Vamos dar continuidade aqui, falando aqui sobre um exegeta. A nossa referência é Jesus. Vamos ver como Jesus lia o texto e como ele trazia. Ele pegou um livro de Isaías e leu na sinagoga. Lembra dessa passagem? Lucas 4, do 16 ao 21. Jesus interpreta Isaías. Ele lê na sinagoga: o Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu, tal. Aí vem o quê? A interpretação. Depois ele fala, e depois ele vai lá e traz a hermenêutica, a interpretação do texto. Ele diz: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aquela mensagem de Isaías, aquela mensagem messiânica, está aí. Uma coisa linda do livro de Isaías é uma mini Bíblia dentro do meio da Bíblia. Ela tem 66 capítulos, com divisões ali do 39 com 27. A Bíblia é linda, rapaz. A Bíblia, se você se dedicar, você não vai querer assistir mais muitas coisas, porque a Bíblia lhe traz ali coisas históricas, épicas, poesias. A Bíblia te traz tanta coisa linda. Vai enriquecer seu vocabulário, vai te deixar mais inteligente. A Bíblia é perfeita, é o livro perfeito. Se tem um livro que não pode faltar na sua vida, o livro de cabeceira, é a Bíblia Sagrada. Fazendo essa aplicação aí, Jesus identifica o texto, explica ele, o seu significado messiânico, e aplica a si, ele mesmo revelando o cumprimento dessa passagem. Ele respeita o contexto e o sentido original de Isaías. Isaías estava dizendo que viria, e ele diz: hoje se cumpriu. A gente vê Mateus 22, 29, corrigir um erro interpretativo. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa é a exegese aplicada. Jesus confronta ali os saduceus, que negavam a ressurreição. Jesus pega ali os saduceus, que era uma das correntes ali, que negava a ressurreição, e usa Êxodo 3:6 para mostrar que Deus é o Deus de vivos. Ele interpreta corretamente um tempo verbal, eu sou, em letras maiúsculas, para ensinar sobre a ressurreição. Isso é uma exegese gramatical e teológica. A passagem de Lucas também traz uma coisa bonita que Jesus fez ali. No caminho de Emaús, quando ele está com aqueles 2 discípulos, ele não tinha se identificado, ele começou dizendo: lembra a gente, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava em todas as Escrituras. Então Jesus fez uma exegese aplicada ali, dizendo para os discípulos. Essa leitura, Jesus faz a tipologia messiânica, a qual no Antigo Testamento apontava para ele do que havia de acontecer, demonstrando como toda a Escritura apontava para ele. Aqui ele aplica a Bíblia com clareza, coesão e Cristo de forma central. Então tudo que tem na Bíblia ali, tudo que tem na Bíblia aqui, tudo vai convergir para Jesus. Os discípulos também, eles tiveram essa inteligência, esse discernimento para compreender. Pedro, em Atos 2, 16 a 32, ele usa Joel e também usa Salmos. Lembra? Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Quando perguntaram: vocês estão embriagados? Pedro: não, peraí, tem uma explicação teológica para isso.
Aqui, ó, e Pedro explica os acontecimentos de Pentecoste, com base em Joel 2. Depois cita Salmos para provar a ressurreição e a exaltação de Jesus. Ele contextualiza, interpreta o texto com fidelidade. O povo ali, ele diz que se cumpriu a promessa de Joel. Eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Não está ali narrado. Estava escrito em Joel, se cumpriu no Pentecoste. E também esse aí, Atos 2, é quando Pedro, depois de ter negado a Cristo, que Cristo ressuscitou, que ele recebeu no Pentecoste a confirmação do Espírito Santo sobre a vida deles, a qual foi uma orientação de Jesus também. Ficai em Jerusalém até que nós seja revestido. Ali eles foram revestidos de poder e aí ele usou a autoridade e usou a Bíblia para explicar. Ele usou a palavra para explicar. Contextualizou ali pela Escritura. Paulo, em Romanos 4, ele interpreta a Gênesis. E creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Paulo interpreta a Gênesis 15:6, mostrando que Abraão foi justificado pela fé antes da lei e da circuncisão. Ele usa o contexto histórico e teológico para defender a doutrina da salvação pela fé. Outra passagem também que traz ali uma aplicação da palavra, Estevos, em Atos 7. Panorama ali, ó, exegético de Israel. Estevão narra ali toda a história de Israel com foco no plano de Deus. Estevão ali, quando ele estava naquela situação ali, para antes de ser apedrejado, ele pregou ali, ó, pregou o quê? Pregou a palavra. Ele interpretou os eventos bíblicos ali, ó, da Tanakh, da Bíblia dos judeus. Ele chegou ali, que é a mesma que é o nosso Antigo Testamento, ele pegou o Antigo Testamento ali e começou a mostrar o povo de Israel. Olha como você rejeitou os profetas e agora está rejeitando o Messias. Rejeitaram o Messias. Então, sua fala mostra a compreensão do texto e da aplicação profética. Jesus e os discípulos não interpretavam superficialmente ou tentava adequar o texto. Ele considerava o contexto, aplicava as escrituras com fidelidade, mantinham Deus como o centro e o plano redentor como essa ligação, esse fio condutor. Isso é exegese bíblica, de modo vivo e aplicável em nossas vidas. Porque você, de forma nenhuma, pode descontextualizar o texto. Você tem que entender a Bíblia como um todo. Hoje tem um evangelho trazendo uma interpretação, tudo para o homem. O homem querendo ser o centro. O hedonismo tem moldado as pessoas a querer pensar só nela. Ah, porque o meu bem, porque eu em primeiro lugar, porque eu tudo, porque eu sou o centro, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E a Bíblia, o centro é a salvação. A Bíblia é completa, ela mostra lá, ó, o homem antes da queda, o homem na queda, o remédio que Deus deu para curar essa ferida mortal do pecado, que foi o remédio que nos trouxe vida, que foi o sacrifício de Cristo, a morte vicária. Isso é a centralidade da Bíblia. Você tem que ler o texto, o contexto, mas entender a Bíblia como um todo. Qual é o plano de Deus durante toda a Bíblia? Isso é que vai trazer uma compreensão correta. Vamos dar um exemplo agora prático de como fazer a exegese. Vamos pegar o livro de Mateus aqui como exemplo. O livro de Mateus, ele, no seu contexto histórico desse evangelho, alguns estudiosos acreditam que Mateus era como um livro de leitura. Na hora do culto ali, abria e lia na igreja primitiva. Outros pensam que ele servia apenas para guiar novos cristãos, os recém-convertidos. Afinal, ele aborda os principais temas da nossa fé, com grande ênfase aos ensinos de Jesus. Ele é um livro bibliográfico. Agora vamos às ênfases teológicas de Mateus. O ponto central aqui é a cristologia.
Como eu falei, é um livro bibliográfico sobre a pessoa de Jesus. Ou seja, o ensino sobre o próprio Jesus Cristo. O grande objetivo de Mateus é provar de todas as formas que Jesus de Nazaré, aquele galileu, é o Messias que o povo judeu tanto esperava. Para isso, ele usou muitas citações, ele usava o Antigo Testamento e apresentava Jesus como filho de Davi. É interessante notar que essa genealogia de Jesus Cristo em Mateus começou lá em Abraão, o pai da nação de Israel. O povo de Israel tem Abraão como pai, então Mateus fez questão de trazer a biografia de Jesus, a genealogia desde Abraão como pai da nação de Israel. É uma mensagem crucial. Jesus não veio para acabar com a lei. Jesus veio para cumprir a lei. É tanto que começou citando Abraão, que está lá desde de Êxodo, quando Deus chamou Abraão de sair da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aquele chamado de Abraão. Abraão vivia numa cidade pagã, numa terra pagã, que tinha ídolos, e Deus tirou e disse, agora eu vou, através desse povo aqui, eu vou trazer a história. Através de Abraão ali iria nascer. Por isso que fala Jesus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é Israel. Essas ênfases teológicas e essa chave de Jesus é o Messias indica que ela é uma obra completa de um único autor. Não há dúvidas sobre isso nos manuscritos antigos. Então essa tradição aí atribui à igreja aí, do século II. O primeiro escrito não foi logo as cartas. Paulo escreveu para a igreja ali como informações, mas como os apóstolos iam morrendo, as pessoas iam morrendo, houve a necessidade desses compilados. Tudo que foi pregado, ensinado pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, ficavam ali em cartas. Então houve essa ideia, estava no plano, porque senão não chegaria até hoje. Então houve um cuidado de Deus guiando a sua palavra para chegar até a mim e você. Então vamos dar essa importância à palavra. Então, continuando aqui sobre o livro de Mateus. Quem era Mateus?